O relógio no grandioso salão de entrada da mansão de Gabriel Costa marcava 3 horas da manhã. A noite ainda pairava sobre Madrid, mantendo a cidade em um manto de silêncio profundo. Gabriel, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, estava retornando de uma longa viagem de negócios a Xangai. Como sempre, a viagem fora exaustiva, com reuniões intermináveis, apresentações estressantes e negociações que pareciam nunca terminar. Ele estava acostumado a esse tipo de vida, intensa, mas vazia. Na verdade, nada mais parecia importar além dos números e das projeções financeiras. Enquanto caminhava pelos corredores vazios de sua mansão, o som dos próprios passos ecoando nas paredes de mármore e vidro, Gabriel pensava em como, a cada dia, o trabalho parecia roubar mais e mais sua paz interior. A vida privada estava em segundo plano, algo que ele não se dava ao luxo de considerar. Ele sabia que a distância de sua esposa e filhos era inevitável, mas talvez fosse uma escolha que ele nunca se permitira questionar. Havia sempre mais a ser feito, mais a ser conquistado. Ele estava tão imerso no império que construíra que não percebera o quanto o isolamento emocional o afetava. Ao chegar em seu escritório, ele pensava em apenas um desejo: dormir. Mas ao abrir a porta, um som inesperado interrompeu seus pensamentos, o vidro quebrando. Antes que pudesse reagir, seus olhos se fixaram no que estava diante dele, congelando-o no lugar. No chão, próximo à sua mesa de trabalho, estava a figura de Marta Silva, a governanta de sua casa, com o rosto pálido e cansado. Ela estava deitada, ainda inconsciente, com seu filho, Lucas, no colo. O menino parecia ter apenas uns 4 ou 5 anos e estava assustadoramente magro. Gabriel sentiu uma pontada de desconforto ao vê-los ali, deitados no chão frio da sala, rodeados por cacos de vidro. Ele conhecia Marta, claro. Ela estava em sua casa há anos, cuidando de tudo com competência silenciosa. Sempre calma, sempre prestativa, sempre distante. No entanto, ele nunca havia dado muita atenção a ela. Marta nunca buscou os holofotes, nunca quis mais do que seu trabalho e sempre cumpriu suas obrigações sem questionar. Gabriel sabia que ela era uma mulher discreta, sem muitos detalhes sobre sua vida pessoal. Ela era uma sombra em sua casa, sempre cumprindo sua função e nunca pedindo nada em troca. Mas aquela cena era diferente. Não era normal ver alguém naquela situação, deitada no chão, com o rosto tão abatido, com um garoto tão fragilizado em seus braços. Gabriel se aproximou instintivamente e tocou o ombro de Marta, chamando-a em um sussurro. "Marta!" Sua voz soou distante, como se ele estivesse tentando despertar alguém de um pesadelo. Ela despertou lentamente, seus olhos inchados e cansados, focando em Gabriel, e seu rosto, por um instante, exibia um leve desconcerto. Ela tentou se levantar, mas seu corpo estava exausto demais. "Desculpe", ela murmurou, sua voz rouca, como se estivesse lutando para se manter alerta. Eu não queria fazer barulho." Ela olhou para o filho em seus braços, o pequeno Lucas, e seus olhos se tornaram sombrios, carregados de uma dor indescritível. Gabriel se agachou ao lado dela, tocando o braço de Marta com mais firmeza agora. Ele observou o rosto da mulher, notando pela primeira vez as olheiras profundas sob seus olhos e o cansaço esmagador em sua expressão. Ele nunca imaginara que alguém tão silencioso, tão invisível em sua vida, estivesse carregando um fardo tão pesado. Ele observou também o menino, que parecia ainda mais frágil do que Marta. Havia algo desconcertante na forma como o garoto estava sendo segurado. O pequeno corpo estava pálido e parecia sem vida, e os olhos de Lucas, embora grandes, estavam vazios, como se ele estivesse distante de tudo ao seu redor. "Você está bem?" perguntou Gabriel, sua voz agora mais suave. Ele sabia que sua pergunta soava fútil.
Não havia como estar bem após uma cena como aquela. Marta, ainda tentando processar o que estava acontecendo, olhou para o filho e depois para Gabriel. Lucas, ele está muito doente. Não sei mais o que fazer. Sua voz era quebrada, cheia de tristeza e desespero. Ela fechou os olhos por um momento, como se tentasse encontrar forças em algo que estivesse além de si mesma. Gabriel ficou em silêncio, observando o momento, e um turbilhão de pensamentos começou a invadir sua mente. Ele conhecia a história de Marta apenas superficialmente. Sabia que ela trabalhava em sua casa há anos, mas nunca soubera nada além disso. Ela sempre fora apenas a governanta. No entanto, agora, ao vê-la naquela situação, uma sensação de urgência o tomou. Ele não conseguia compreender completamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo estava muito errado. Vamos levá-los ao médico, disse Gabriel, decidido. Ele precisa de ajuda, e você também. Marta hesitou. Seus olhos se arregalaram. Eu não posso. Não tenho dinheiro. Não posso pagar os custos médicos. Eu não sei o que fazer. Já fiz tudo o que pude. Gabriel sentiu uma raiva súbita contra a situação. Como alguém podia estar vivendo assim, tão desesperado, sem ninguém ao seu lado? Eu vou pagar. Vou fazer o que for necessário, disse ele, com uma firmeza que o surpreendeu. Eu não vou deixá-los nessa situação. Marta olhou para ele, sua expressão indecifrável. Ela não sabia o que pensar. Por um lado, ela se sentia grata pela ajuda, mas por outro desconfiava. Aquelas palavras eram generosas demais para serem verdadeiras. Ela, que sempre viveu com o peso do segredo, sabia que nada vinha sem um custo, mas ao mesmo tempo, ela não tinha escolha. Ela estava prestes a perder Lucas e não podia permitir que isso acontecesse. Você não sabe o que está pedindo, ela sussurrou, seus olhos cheios de um misto de gratidão e medo. Você não sabe nada sobre nós. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Ele não sabia, de fato, não sabia nada sobre Marta, nem sobre o que ela enfrentava. Mas o que ele sentia agora era algo que ele nunca experimentara antes, uma necessidade de proteger. Ele não sabia de onde vinha esse impulso, mas sabia que algo dentro dele havia mudado naquele momento. Me deixe ajudar, Marta, por favor. Ela não respondeu de imediato. A tensão no ar era palpável, mas havia algo em seus olhos que começava a ceder, uma espécie de aceitação relutante. No fundo, ela sabia que não poderia fazer isso sozinha. A situação estava além do seu controle. E no final, ela sabia que uma mudança estava prestes a acontecer, uma mudança que mudaria tudo. O futuro que ela imaginara para si mesma e para Lucas estava em colapso. Mas o que ela não sabia ainda era que aquele encontro, inesperado e inexplicável, iria entrelaçar suas vidas de formas que ela jamais poderia ter previsto. Nos dias que se seguiram ao encontro inesperado no escritório, a vida de Gabriel Costa parecia ter sido virada de cabeça para baixo. Ele estava absorvido pelo peso da situação de Marta e Lucas, e cada vez mais ele se via sem saber como agir. O que começou como um simples impulso de ajudar agora se tornava uma questão pessoal e intrincada, algo que ele nunca imaginara. Marta não era apenas uma governanta, e Lucas não era apenas um menino doente. Ela estava envolvida em algo muito maior do que Gabriel jamais poderia ter antecipado. Cada passo em direção ao entendimento de Marta parecia revelar camadas de mistério, e Gabriel sentia que a verdade sobre ela estava se desenrolando lentamente, como um filme que ele ainda não compreendia totalmente. Marta, com sua postura sempre reservada e silenciosa, havia se tornado o centro de um enigma. O que era tão extraordinário sobre ela que a fazia esconder tanto de sua vida? Ele não podia mais ignorar a sensação de que havia algo mais profundo e mais complexo sob a superfície.
Foi no terceiro dia, após o incidente do escritório, que Gabriel começou a perceber sinais de que algo estava errado. No fim da tarde, enquanto caminhava em direção à sua biblioteca, ele passou pela sala de estar e notou que Marta havia deixado seu laptop aberto sobre a mesa. Era uma visão que parecia comum, mas algo no brilho da tela chamou sua atenção. A curiosidade o tomou, e ele se aproximou do computador com passos silenciosos. Não foi difícil para ele perceber que a tela exibia uma linha de código, algo que ele já vira antes. Ele não sabia muito sobre programação, mas sua experiência no mundo da tecnologia lhe dava uma familiaridade com certos padrões. O que estava na tela não era algo comum. Não era uma simples planilha ou um arquivo de texto. Era código de segurança. E não qualquer código, mas um código exclusivo que sua própria empresa usava em seus sistemas de segurança cibernética. O reconhecimento foi imediato e uma onda de pavor tomou conta de Gabriel. Seu coração acelerou enquanto ele começava a entender a gravidade da situação. O que Marta estava fazendo com esse código? Ele olhou em volta, esperando que alguém o visse, mas a casa estava vazia. Ele não conseguiu evitar. Com um impulso de desespero e curiosidade, ele começou a vasculhar o laptop. Os arquivos estavam organizados de forma cuidadosa, quase como se tivessem sido planejados com precisão. Ele abriu um arquivo que estava marcado com um nome enigmático: Ação de Emergência. Ao clicar no documento, ele encontrou um relato detalhado sobre o ataque ransomware que a sua empresa sofrera meses atrás. O arquivo continha todos os passos que haviam sido seguidos para neutralizar a ameaça, desde a identificação da vulnerabilidade até a criação de uma solução que impediu que os dados críticos de sua empresa fossem corrompidos. Cada detalhe parecia ter sido meticulosamente registrado, como se alguém estivesse documentando a própria operação de resgate. Quando Gabriel percebeu o que estava diante dele, seu sangue gelou. Ele não conseguia processar a informação de imediato, mas a verdade logo se revelou, esmagadora e inquestionável. Marta não era apenas uma governanta. Ela era a responsável por salvar sua empresa de um colapso devastador. O que Gabriel jamais soubera era que sua vida, seu império, sua fortuna haviam sido preservados por alguém que ele pensava ser invisível. Marta, a mulher que ele via todos os dias sem nunca questionar seu papel. Ele estava diante de uma mulher com habilidades extraordinárias, habilidades que até aquele momento ele nunca imaginara que ela possuía. A confusão foi total. Como Marta se envolvera nisso? Como ela, uma simples governanta com uma vida aparentemente comum, havia conseguido intervir em uma questão tão crucial para a sua empresa? E mais importante, por que ela não havia se revelado a ele antes? O que mais estava sendo escondido? Gabriel sentiu um impulso de ir até Marta, confrontá-la, exigir respostas. Mas, ao mesmo tempo, ele hesitou. A revelação o havia abalado profundamente e ele não estava certo de como lidar com isso. Em vez de confrontá-la imediatamente, ele decidiu buscar mais informações. Ele sabia que havia algo mais, algo que ela não estava lhe contando, e ele precisava entender tudo. Foi no dia seguinte, enquanto conversava com o doutor de sua família sobre o estado de saúde de Lucas, que uma nova e ainda mais perturbadora revelação surgiu. O doutor, um homem com quem Gabriel mantinha uma relação de confiança há anos, mencionou algo que fez Gabriel congelar. Durante a conversa, o médico mencionou casualmente o nome de Rafael Costa, o irmão de Gabriel, que ele acreditava estar morto. A menção foi tão inesperada que Gabriel não conseguiu disfarçar sua surpresa. Rafael Costa, disse o doutor com uma expressão sombria. Acho que você sabe disso, mas a situação com o filho dele, Lucas, não está nada boa. Gabriel, atordoado, perguntou rapidamente. O que você está dizendo? Lucas, é filho de Rafael?
O doutor olhou para ele com uma expressão de pena. Não sabia que você não sabia, Gabriel. Lucas, ele é filho de Rafael e Marta. Bem, ela é a irmã dele. Isso tudo é muito complicado, eu sei, mas Marta tem vivido com o peso disso por muito tempo. As palavras caíram como uma bomba. Rafael, seu irmão mais velho, havia sido assassinado 4 anos antes, em circunstâncias misteriosas. Gabriel sempre acreditara que Rafael morrera em um acidente, mas nunca soubera os detalhes. Agora, o doutor estava revelando algo ainda mais chocante. Marta não era apenas a governanta. Ela era irmã de Rafael, e o menino Lucas era o sobrinho de Gabriel, filho de um irmão que ele pensava estar morto. Mas como? Quando? Porque ela nunca me contou. Gabriel estava atônito, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que começava a se formar diante dele. O doutor balançou a cabeça com um olhar triste. Marta teve seus motivos, Gabriel. Ela esteve no meio de tudo. Não é algo fácil de lidar. Quando Rafael foi morto, ela ficou completamente sozinha. E seu maior medo era que a verdade fosse revelada. Ela sabia que você não aceitaria bem a notícia de que seu irmão estava envolvido com negócios ilícitos. E ela não queria que o nome da família fosse manchado. Além disso, ela tinha Lucas para cuidar. Gabriel sentiu um turbilhão de emoções. Confusão, raiva, tristeza e, acima de tudo, uma sensação de traição. Por que Marta nunca lhe disse nada sobre isso? Ele tinha se distanciado tanto do passado e da sua família que não soubera das reais circunstâncias da morte de Rafael. O irmão que ele havia perdido estava de alguma forma ainda presente, através de Marta, através de Lucas. E essa revelação o deixou com um amargo sentimento de arrependimento por nunca ter investigado a fundo as circunstâncias da morte de Rafael. No entanto, havia mais. O silêncio de Marta, sua escolha de se esconder atrás da identidade de uma simples governanta, começava a fazer sentido. Ela tinha carregado a dor de perder o irmão, de perder a pessoa que mais amava, e agora ela estava tentando proteger seu sobrinho, Lucas, de um destino que ela nunca desejara. Marta se tornava cada vez mais uma figura complexa em sua vida. Alguém que parecia ser ao mesmo tempo a mulher invisível e a heroína silenciosa. Agora, mais do que nunca, Gabriel sabia que sua vida estava irremediavelmente entrelaçada com a dela. E ele precisava descobrir a verdade completa, a história de Marta, de Rafael e de Lucas, se quisesse entender por que tudo isso acontecera e como ele poderia ajudá-la se ainda fosse possível. A manhã estava quente, uma daquelas manhãs típicas de Madrid, com o sol iluminando o grande hall da mansão de Gabriel Costa. O brilho dourado que atravessava as janelas enormes da sala parecia refletir a intensidade do que estava prestes a acontecer. Gabriel sabia que as respostas que procurava estavam finalmente ao seu alcance. Durante dias, ele se perdera em pensamentos, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que envolvia Marta e Lucas. A cada descoberta, o peso da verdade ficava mais difícil de suportar. Agora, ele sentia que não podia mais adiar a conversa que havia se tornado inevitável. Marta não era mais uma estranha em sua casa, mas alguém que ele começava a entender de forma mais profunda, mesmo que ainda estivesse distante do coração dela. Ele sabia que havia algo nela que nunca se encaixava no papel que ela parecia ter escolhido. E ele tinha que saber a verdade. Algo dentro dele, algo além da curiosidade profissional e do desejo de justiça por sua empresa, o impelia a conhecer o passado dela. Ele precisava entender como tudo isso se conectava, como o império que ele construíra e a vida que ela levava estavam de alguma forma entrelaçados de uma maneira que ele nunca poderia ter antecipado. Foi naquela manhã quente, enquanto a mansão estava em um silêncio quase absoluto, que Marta finalmente decidiu falar.
Ela o chamou para o escritório, aquele mesmo onde tudo havia começado. Gabriel a seguiu até lá, sem saber o que esperar. O peso das palavras que ele sabia que estavam prestes a ser ditas parecia sufocá-lo. Ele olhou para Marta e, pela primeira vez, percebeu o quanto ela estava vulnerável. Sua postura, normalmente tão firme e contida, agora estava visivelmente abatida. Seus olhos estavam cansados, mas também carregados de uma dor profunda que ele começava a entender. Marta. Gabriel começou, mas ela o interrompeu antes que ele pudesse continuar. Eu sei o que você está pensando, Gabriel, e é hora de eu contar a verdade. A voz de Marta estava calma, mas havia uma determinação inegável nela. Ela sentou-se na cadeira diante da mesa de Gabriel, parecendo lutar contra uma maré de emoções. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu não sou apenas uma governanta. Eu sou uma engenheira de cibersegurança. Eu sou muito mais do que isso. Gabriel sentiu um nó apertar em seu peito. Ele sabia que ela havia mentido sobre muitos aspectos de sua vida. Mas o que ela estava dizendo agora ultrapassava qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Ele não sabia como reagir, mas não queria interrompê-la. Marta parecia estar finalmente pronta para abrir seu coração e sua história. Ele se sentou em frente a ela, seus olhos fixos nela, aguardando as palavras que mudariam tudo. Há 4 anos eu estava casada com Rafael. Ele era o amor da minha vida e nós tínhamos um filho, Lucas. Marta fez uma pausa, como se procurasse forças para continuar. Mas nossa felicidade foi curta. Rafael, ele sabia de algo. Ele descobriu um esquema de corrupção envolvendo a sua empresa, Gabriel. Ele tentou te avisar, tentou buscar uma forma de alertá-lo, mas no fundo, ele sabia que não conseguiria. Ele sabia que você estava tão imerso em seu próprio império que nunca acreditaria nele. Mas ele não desistiu. Ele queria proteger você, queria proteger a sua empresa. Ele acreditava que se a corrupção fosse exposta, tudo o que você construiu cairia. Mas ele não conseguiu fazer isso. Gabriel sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Rafael, seu irmão mais velho, que eles sempre tiveram uma relação distante, estava envolvido em algo tão perigoso, algo tão grandioso que ele não conseguia compreender. Como isso era possível? Como ninguém lhe dissera nada sobre isso antes? Ele sentiu uma dor profunda no peito, uma sensação de perda, como se estivesse começando a entender finalmente o que havia acontecido com Rafael, mas ao mesmo tempo fosse tarde demais para mudar o curso da história. E então, o que aconteceu? Gabriel perguntou, sua voz embargada. Marta respirou fundo antes de continuar. Rafael foi atropelado, Gabriel. A polícia disse que foi um acidente, mas eu sabia. Eu sabia que não foi. Ele foi assassinado. Roberto Costa, seu sócio. Ele matou Rafael. Essas palavras caíram como uma bomba sobre Gabriel. Ele ficou sem palavras. Seu corpo paralisado. Roberto, seu sócio de longa data, o homem que ele acreditava ser um amigo e aliado fiel, estava envolvido na morte de seu irmão? Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como ele não havia percebido nada? Como podia ter sido tão cego? Marta continuou, sua voz agora mais firme, embora o sofrimento ainda estivesse evidente. Roberto queria proteger o império que vocês haviam construído. Ele estava envolvido em um esquema de desvio de fundos, lavagem de dinheiro e corrupção, que envolvia não apenas sua empresa, mas várias outras ao redor do mundo. Rafael descobriu tudo e estava prestes a falar. Então, para silenciá-lo, Roberto o matou. Gabriel sentiu o peso daquilo tudo. O irmão que ele acreditava ter morrido em um acidente trágico, a verdade sobre a morte de Rafael, o homem em quem ele confiava, tudo estava se desmoronando diante dele. Ele sentiu uma raiva crescente, uma raiva que queimava dentro de seu peito. Como ele não soubera, como não havia percebido o que acontecia ao seu redor. Marta,
Ao ver a expressão de Gabriel, continuou com sua história. Eu tentei alertar a polícia. Eu tentei buscar justiça. Mas o que eu não sabia era que Roberto havia feito ameaças diretas contra Lucas. Ele me disse que se eu falasse, meu filho morreria. Então, eu não tive escolha, Gabriel. Eu fugi. Eu desapareci e me infiltrei na sua vida, na sua casa, como sua governanta. Eu só queria estar perto de você, perto de Lucas e continuar lutando pela verdade. Mas eu não podia fazer isso de forma direta, não podia te expor a esse perigo. Gabriel estava em choque, as palavras de Marta ecoando em sua mente, tentando processar o que estava acontecendo. Ela não havia vindo até ele por acaso. Ela estava ali para proteger seu filho e para buscar justiça. Mas ela também estava ali porque sabia que, de alguma forma, ele poderia ser a chave para expor Roberto e salvar o legado de Rafael. Ele se sentia perdido, mas ao mesmo tempo uma sensação de compreensão começava a surgir. Mas por que você não me contou antes, Marta? Gabriel perguntou, sua voz tremendo. Por que esconder isso de mim? Eu não entendo. Se você sabia tudo isso, por que não confiou em mim? Marta olhou para ele, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Por que você estava tão distante, Gabriel? Porque eu sabia que você não acreditaria em mim. Porque, no fundo, você nunca quis ver a verdade sobre sua própria empresa, sobre seu próprio irmão. Eu tive que agir sozinha, fazer isso sozinha. E mesmo agora, tenho medo de que você não queira saber tudo. Tenho medo de que você queira proteger Roberto. Gabriel olhou para Marta, percebendo pela primeira vez o peso insuportável que ela carregava. Ela estava lutando por algo muito maior do que sua própria sobrevivência. Ela estava buscando justiça, buscando proteger o legado de seu marido e seu filho. E ele agora sabia que ela não estava apenas lutando por ela mesma, mas por todos ao seu redor. Ele sentiu uma onda de admiração por ela. Uma mulher corajosa e imensamente forte, que havia carregado um fardo impossível por tanto tempo. Eu vou ajudá-la, Marta. Eu vou te ajudar. Roberto não vai sair impune, Gabriel disse, com uma firmeza renovada. A verdade estava diante dele e agora ele sabia o que precisava fazer. Não apenas por Marta, mas por Rafael. Marta o olhou e pela primeira vez desde que ele a conhecera, ela sorriu. Era um sorriso pequeno, mas cheio de gratidão. Obrigado, Gabriel. Você não sabe o quanto isso significa para mim. A conversa havia terminado, mas a jornada de Gabriel estava apenas começando. Ele sabia que as respostas que ele procurava estavam em um caminho difícil e perigoso. Mas agora, ele tinha ao seu lado a mulher que havia salvado sua empresa e que estava disposta a fazer o que fosse necessário para trazer a justiça que eles dois mereciam. As semanas seguintes ao encontro com Marta foram um turbilhão de estratégias e decisões. Gabriel Costa não era mais o homem que ele fora antes, imerso em sua própria bolha corporativa, indiferente às sombras que se moviam ao seu redor. Agora, ele estava de frente para uma guerra que envolvia mais do que a sua empresa e a sua fortuna. Era uma batalha pela verdade, pela justiça e pela memória de seu irmão Rafael. Ele não podia mais fechar os olhos para os crimes cometidos por Roberto Costa, seu sócio, e a corrupção que infestava as fundações de seu império. A operação que ele começava a planejar não era apenas sobre vingança. Era sobre garantir que Lucas tivesse um futuro seguro e que a memória de Rafael fosse honrada. Com a ajuda de Marta, Gabriel montou um plano meticuloso. A mulher que ele via apenas como uma governanta, agora era sua aliada mais valiosa. Ela, com sua experiência em cibersegurança, assumiu um papel fundamental na operação, montando uma rede de rastreamento que pudesse localizar todos os registros financeiros e digitais relacionados às atividades criminosas de Roberto.
Não era mais um simples processo de encontrar documentos ou provas. Era uma caçada digital que envolvia códigos, criptografia, servidores clandestinos e informações escondidas nas entranhas da rede. Enquanto Marta se concentrava nos aspectos técnicos, Gabriel utilizava a força de sua posição para manipular os recursos da empresa. Usando sua rede de contatos, ele conseguiu acessar informações confidenciais e direcionar investigações discretas para a captura de provas. A cada dia que passava, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam, revelando o quão profunda era a corrupção que Roberto havia alimentado por anos. Marta e Lucas se mudaram para a suíte de hóspedes da mansão. A mudança não foi apenas uma medida de segurança. Foi uma forma de proteger Lucas e garantir que ele estivesse longe dos olhos curiosos, enquanto sua mãe e Gabriel montavam o plano. Mas também foi uma forma de construir algo que eles haviam perdido ao longo dos anos: um lar. Marta e Gabriel não sabiam o que o futuro reservava, mas naquele momento, com Lucas perto deles, havia uma sensação de normalidade que, por um breve instante, os fazia esquecer o caos que havia dominado suas vidas. Enquanto Gabriel e Marta estavam imersos na execução de sua estratégia, Roberto continuava a atuar como se nada tivesse acontecido. Ele se mantinha alheio a tudo o que estava se desenrolando por trás das cortinas, seguro de sua posição. Ele acreditava que estava acima da lei, que seu império era inquebrável, que nada poderia atingir sua fortuna e poder. O fato de Gabriel ainda o tratar como um aliado, mesmo com as investigações acontecendo em paralelo, dava a Roberto uma falsa sensação de invulnerabilidade. Tudo estava se encaminhando para um grande clímax e o momento de ação estava se aproximando. Foi na gala anual da empresa de Gabriel, uma cerimônia de prestígio, onde os grandes nomes da indústria tecnológica se reuniam para celebrar os avanços e as conquistas, que o plano de Marta foi colocado em ação. Todos os olhos estavam voltados para os grandes anúncios e homenagens que seriam feitas, incluindo a entrega de bônus significativos para os principais executivos da empresa. Roberto, acreditando que seria o grande homenageado da noite, estava confiante de que receberia uma recompensa generosa por sua lealdade a Gabriel. Mas ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Naquela noite, enquanto os convidados se acomodavam e os discursos começavam, Marta se posicionou discretamente no palco, ao lado de Gabriel. Ela tinha se infiltrado no sistema de segurança do evento, usando um programa oculto que, de forma silenciosa e precisa, capturaria os registros de Roberto e os crimes que ele havia cometido. Em um gesto sutil, ela acionou o programa que se conectava à transmissão ao vivo da gala. Os dados que estavam sendo coletados naquele momento eram explosivos, e tudo o que Gabriel e Marta precisavam era do momento certo para revelar a verdade. E foi naquele exato momento que o vídeo de Rafael apareceu. A tela do auditório se iluminou com a imagem de Rafael, seu rosto sério e firme, olhando diretamente para a câmera. Ele havia gravado aquele vídeo meses antes de sua morte, sabendo que sua vida estava em risco. No vídeo, Rafael falava com clareza e coragem, detalhando tudo o que ele havia descoberto sobre Roberto e os esquemas criminosos em que ele estava envolvido. A gravação era uma evidência crucial. Rafael explicou, em suas próprias palavras, como Roberto estava manipulando contratos, desviando fundos e se envolvendo em atividades ilícitas que colocavam em risco a própria segurança nacional. Ele ainda revelou como fora ameaçado por Roberto e como sabia que sua vida estava por um fio. Quando a gravação terminou, uma série de documentos e transações financeiras começaram a ser exibidas, exibindo a extensão da corrupção de Roberto. Não eram apenas números, mas provas visíveis de seu envolvimento em assassinatos, fraudes e desvio de dinheiro.
Cada detalhe estava ali, claro e irrefutável. A sala, que antes estava animada e cheia de sorrisos, caiu em um silêncio total. O choque tomou conta dos presentes, e Roberto, que estava com um sorriso confiante, imediatamente começou a suar, seus olhos se arregalando enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que a polícia entrou na sala, acompanhada por oficiais da Justiça e agentes federais, que Gabriel havia chamado com antecedência. Roberto foi rapidamente cercado e, antes que ele pudesse reagir, foi preso, algemado e levado para fora do evento, sem palavras e sem defesa. A cúmplice de Roberto, Mercedes, foi capturada também, depois de uma busca minuciosa por suas próprias atividades criminosas. Gabriel observou o homem que, durante anos, havia considerado seu parceiro. Ele viu a expressão de desespero no rosto de Roberto e sentiu uma mistura de raiva e alívio. Aquele homem que destruiu sua família, matou seu irmão e causou tanta dor, finalmente estava sendo confrontado com a verdade. A justiça estava sendo feita. O evento foi interrompido, mas a sensação de vitória de Gabriel era inegável. Ele havia destruído a rede de corrupção que quase o engolira. O império de Roberto desmoronou em um único golpe, e Gabriel sabia que, embora o passado fosse irremediavelmente perdido, o futuro poderia ser diferente. Ele havia ajudado a dar um fim ao sofrimento de Marta, de Lucas e até mesmo ao seu próprio, que havia sido marcado pela ignorância e pela traição. Após a prisão de Roberto e Mercedes, Gabriel se dirigiu à suíte de hóspedes, onde Marta e Lucas estavam esperando. Ele entrou com uma expressão séria, mas em seu olhar havia algo mais. Uma sensação de paz que ele nunca tivera antes. Marta, Lucas, ele disse com a voz firme, mas suave. Está terminado. Roberto não vai mais fazer mal a ninguém. A justiça foi feita. Marta olhou para ele e, pela primeira vez em muitos anos, ela sorriu. Era um sorriso de alívio, mas também de gratidão. Agora podemos viver em paz, Gabriel. Agora podemos começar de novo. Gabriel se aproximou de Lucas, que estava abraçado à sua mãe. Ele olhou para o menino, seus olhos grandes e curiosos, e pela primeira vez sentiu a verdadeira conexão com aquele garoto que até então era apenas uma lembrança de um irmão perdido. Ele sabia que, apesar das cicatrizes do passado, ele poderia dar a Lucas o futuro que ele merecia. Gabriel se comprometeu a proteger não apenas o futuro de Lucas, mas também o de Marta e o dela. Eles eram sua família agora. O que tinha sido perdido, o que tinha sido destruído, poderia agora ser reconstruído. E com isso, a vingança de Marta, a justiça por Rafael e a redenção de Gabriel estavam finalmente completas. O tempo, como sempre, passava em seu ritmo implacável. Mas para Gabriel Costa, as mudanças que ocorreram em sua vida desde os eventos que culminaram na queda de Roberto Costa e na revelação dos segredos do passado eram profundas, quase irreconhecíveis. A mansão, que um dia foi um símbolo de solidão e distanciamento, agora pulsava com vida. O silêncio dos corredores havia sido substituído pelo som de risos, pelas corridas de crianças pequenas e pela música suave que frequentemente preenchia os espaços. A frieza que dominava o ambiente de sua casa havia dado lugar a um calor renovado, uma sensação de que algo novo estava sendo forjado, não apenas nas paredes do palácio, mas no próprio coração de cada um que ali vivia. Lucas, o menino que um dia esteve à beira da morte, agora corria pelo jardim com suas irmãs gêmeas, Carmen e Martina. Os três brincavam juntos, a risada contagiante de Lucas ecoando no ar, enquanto as meninas, com seus olhos curiosos e travessos, corriam atrás dele. Era difícil acreditar que aquele mesmo garoto magro e doente agora era um símbolo de saúde, vitalidade e um futuro brilhante. Ele estava longe das sombras da leucemia que quase o tiraram de sua mãe e do mundo.
A recuperação de Lucas era um milagre que simbolizava a luta de Marta e a força que ela sempre teve, escondida por trás de um véu de dor e segredo. Agora, sua vida estava cheia de amor, de momentos felizes e de um futuro possível, sem as amarras de um passado sombrio. Gabriel e Marta, agora Isabel, eram uma família, e embora houvesse muito o que aprender sobre um novo tipo de relacionamento, algo mais genuíno e profundo começou a florescer entre eles. O que começou como uma relação de dependência mútua em meio à crise se transformou em algo mais bonito e puro. Gabriel, que antes via apenas os números e a força de sua empresa como sua maior conquista, agora entendia o verdadeiro valor da vida. Era a família que ele sempre quis, mas nunca soubera como buscar. Isabel, uma mulher que havia passado por tantas provações e que agora tinha a oportunidade de reconstruir sua vida, estava radiante. A dor do passado, as cicatrizes que ela carregara com tanto cuidado, começaram a se dissipar à medida que ela criava um novo lar para Lucas e para si mesma, com Gabriel ao seu lado. Eles não eram mais apenas aliados em uma luta contra a corrupção, mas parceiros em uma jornada de redescobrimento e de um amor que crescia, nascendo das cinzas do sofrimento. Aquela transformação pessoal e familiar se refletia na maneira como Gabriel conduzia sua empresa. O império que ele havia construído com tanto esforço, mas que antes era blindado por práticas éticas duvidosas e pela corrupção que se escondia sob a superfície, agora era um reflexo de sua própria mudança interna. Gabriel tomou a decisão de reformar completamente sua empresa, colocando a ética e a responsabilidade social como pilares fundamentais. A empresa que antes estava envolvida em negócios obscuros, agora se tornava um exemplo de integridade, uma força para o bem, com a transparência sendo seu novo alicerce. Além disso, parte dos lucros da empresa foi redirecionada para causas que realmente importavam. Gabriel se comprometeu a investir em pesquisa sobre leucemia infantil, um tributo silencioso à sua sobrinha Carmen e a Rafael. Embora o dinheiro não pudesse trazer de volta os que ele perdera, ele sabia que sua contribuição poderia ajudar outras famílias a evitar o sofrimento pelo qual ele e sua família haviam passado. Ele estava tentando fazer algo bom de forma genuína, e a sensação de fazer a diferença começou a curá-lo de dentro para fora. O julgamento de Roberto e Mercedes Costa foi rápido, mas severo. Ambos pagaram por seus crimes, e a rede de corrupção que por tanto tempo alimentou o império de Gabriel desmoronou. A justiça finalmente havia sido feita. Roberto, uma figura que havia sido mais do que apenas um sócio para Gabriel, agora era apenas um homem derrotado, sem mais o poder que ele tanto desejara. Gabriel sentia que aquela vitória não apenas encerrava uma era de escuridão em sua vida, mas também proporcionava um futuro mais brilhante e promissor para seus filhos e para a mulher que ele amava. Foi em um fim de tarde, numa casa agora cheia de risos e esperança, que Gabriel tomou uma decisão. Após meses de reconstrução emocional e crescimento pessoal, ele finalmente sentiu que o momento havia chegado. Durante uma viagem à praia com Isabel, onde as ondas do mar quebravam suavemente na areia e o sol começava a se pôr, Gabriel ajoelhou-se diante dela. O cenário era tranquilo, mas a emoção que o dominava era imensa. Ele olhou nos olhos de Isabel e disse: "Isabel, você me mostrou que a vida pode ser mais do que apenas o trabalho, mais do que os números, mais do que o império que construí. Você me deu algo que eu jamais pensei que teria novamente. Uma família, um lar. E eu prometo de agora em diante ser o pai que Rafael nunca pôde ser para Lucas. Prometo ser um homem melhor e, acima de tudo, prometo que o amor que compartilhamos nunca será apenas um reflexo do que foi perdido, mas sim do que podemos construir juntos." Isabel, com lágrimas nos olhos,
olhou para Gabriel, o homem que ela conhecera em uma época de dor e incertezas, mas que agora era um homem transformado, que buscava não apenas a redenção para si, mas também para sua família. Ela estendeu a mão, segurando o rosto dele, e disse suavemente: "Sim, Gabriel, eu aceito." O beijo que se seguiu foi mais do que uma simples expressão de amor. Era a promessa de um futuro juntos, de um amor que superaria qualquer obstáculo e que continuaria a crescer com o tempo. Gabriel sabia que havia muitas coisas a reconstruir, muitas memórias para curar, mas, pela primeira vez, ele sentia uma verdadeira paz em seu coração. Ele e Isabel estavam começando uma nova história, uma história onde o passado não os definia, mas sim o amor que estavam criando juntos. Em uma tarde de verão, meses depois, enquanto a família se reunia ao redor da mesa para um jantar simples, mas repleto de amor, Diego, o filho de Gabriel e Isabel, perguntou com a curiosidade inocente de uma criança de 7 anos: "Papai, quem era o meu verdadeiro pai, o tio Rafael?" A sala ficou em silêncio por um momento, como se o tempo tivesse congelado. Gabriel olhou para Isabel e ela sorriu suavemente, convidando-o a contar a história. Com um suspiro profundo, Gabriel começou a falar, sua voz tranquila, mas firme. "Rafael foi meu irmão. Ele era um homem de coração grande, alguém que amava a família acima de tudo. Ele foi o pai que Lucas sempre precisou, e ele fez uma escolha, a mais difícil de todas, de amar a sua família acima de tudo. Embora ele não esteja mais conosco, ele vive em todos nós. Nas nossas escolhas, no nosso amor e no nosso compromisso com o que é certo. Ele sempre quis o melhor para todos nós." E naquele momento, Gabriel percebeu algo que ele nunca tinha entendido completamente antes. O verdadeiro poder não estava nas riquezas materiais ou nas conquistas profissionais. O verdadeiro poder estava no amor que ele era capaz de oferecer e nas escolhas que fazia para proteger aqueles que amava. Ao reconstruir sua vida e seu império, ele havia finalmente encontrado o que realmente importava. A história, que começara com uma governanta e um filho doente, agora terminava com uma família unida, renovada e cheia de esperança. Gabriel e Isabel sabiam que, embora os desafios do passado nunca desaparecessem completamente, eles agora estavam em paz. O futuro era um novo começo, e juntos eles enfrentariam tudo o que viesse com coragem, amor e a certeza de que, finalmente, a justiça e a verdade haviam prevalecido.